Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e hoje eu trouxe um material um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a trabalhar aqui, né? Que normalmente eu sempre trago os mangás, mas hoje eu trouxe um estilo mais americano, né? Com esse livro aqui de cálculos, né? Cálculos em quadrinhos, que como podem ver o estilo dele é um estilo mais americano mesmo, né? Inclusive me chamou bastante atenção essa esfera aqui que eles ensinam, eles colocam a fórmula aqui do para achar a área da esfera, então é 4/3 de πr ao quadrado. Eu gosto bastante dessa fórmula porque se a gente troca o r ao quadrado por r ao cubo, a gente acha o quê? O volume da esfera. Então é uma fórmula aí bem facinho que eu sempre gostei bastante. Né? E aqui no prefácio, como podemos ver, quem desenvolveu esse material aqui foi um mestre, portanto aí um professor de matemática da Universidade de Harvard, né, como podem ver aqui. E esse símbolo aqui que o personagem ele tá segurando, né, ele é o símbolo aí da integração, ou seja, do cálculo de integral. Então significa que sim, esse material aqui ele é mais para questões do nível superior. E essa aqui praticamente é considerada a base para qualquer área de exatas, né? Não importa se a pessoa vai fazer engenharia ou se ela vai fazer ciências da computação ou até mesmo análise de sistema, eles vão necessariamente passar pelo cálculo do limite, da integração, e esse livro ele vai retratar justamente sobre isso, né? Inclusive, mas ele começa com questões assim mais básicas, né? Por exemplo, com a questão da própria função, né? Aquelas funções que a gente vê na oitava série, na sétima, oitava série, no primeiro ano do ensino médio, que é a função bijetora, a função injetora, né? Eu confesso que esse, ó, como podem ver, né? A gente vai ter esse bichinho aqui, que significa que ele vai comer um número, e esse número que ele come é como se o bichinho fosse uma máquina, e aí o número foi colocado, depois que foi ingerido, ele vai gerar uma flatulência, e essa flatulência vai ser o valor, né? É uma forma mais, de uma certa forma, mais divertida, né, de se aprender essa matéria, né? De uma forma um pouco engraçada. Ele come um número como se fosse uma comida, depois ele emite uma flatulência, e essa flatulência é o valor do, do produto final, né? Então, aí eles vão trabalhar realmente com as questões das funções. Mas a maior parte desse livro aqui, ele é bem complexo, ele é bem puxado, né? Bem pesado a matéria dele. Por exemplo, aqui na próxima página seguinte, ele já vai trabalhar, por exemplo, com equação de segundo grau. Não, tudo bem, equação de segundo grau a gente vê na oitava série. Porém, ele vai começar, por exemplo, a trabalhar com funções de quinto grau, função assim de sexto grau, que aí a gente vai ter que fazer o quê? A derivada para tentar transformar essas equações de quinto grau para uma de quarto grau, depois terceiro grau, até chegar de segundo grau. Aí se a pessoa quiser fazer por Bhaskara, ela pode fazer, mas se ela quiser fazer outra derivada para transformar de primeiro grau, até achar todas as raízes, todas as soluções, né? Inclusive, né, aqui ela vai deixar o símbolo. Eu não me lembro mais como é que se esse aqui é o símbolo mesmo de limite, tá? Eu estudei um pouquinho de cálculo na Federal de São Paulo, mas como já faz quase 5 anos que eu não vejo essas coisas, eu não me lembro muito bem, certo? Mas, como podem ver, algumas coisas eles deixam bem complexos. Por exemplo, ao invés de ele trabalhar com gráficos de seno, cosseno, tangente, arco tangente, eles podiam trabalhar com fórmulas um pouquinho mais fáceis para o aluno, pelo menos entender, né, qual que como funciona de fato a fórmula. E aí ele já pega assim coisas mais complicadas, aí faz até função composta, né? Então, uma função dentro da outra função. E aí eu acho que acaba prejudicando um pouquinho o entendimento dos alunos, pelo menos ao meu ver, né? Eu achei um pouco não, bem mais difícil, né? Esse livro aqui de matemática feito pelo professor de Harvard, se eu fizer uma comparação com o mangá, ele é bem mais difícil de entender, porque ele parte do pressuposto que os alunos eles já conhecem é, esses cálculos matemáticos. Por exemplo, a questão da fatoração, se os alunos não saber alguns cálculos, como se chega a essa fórmula, né? Por exemplo, ele só colocar o símbolo de igual, essa fórmula é igualzinha a essa. Ah, tá, mas como é que chegou? Como é que eu posso comprovar que isso daqui é igual a isso, né? E aí, na questão da fatoração, se o aluno não conhece, nunca viu como é que se faz como é que se desenvolve esse cálculo, dificilmente ele vai conseguir acompanhar um material desse. Então, de uma certa forma, quem pegar esse material aqui para estudar, que ele é da editora da Bloomsbury, vai ter uma dificuldade aí para conseguir
acompanhar esse material. Inclusive, tem algumas coisas que até mesmo eu não conhecia, eu fiquei bem intrigada. Inclusive, eu acabei comprando mais livros desses, que eles têm mais 4, tem de biologia, química e tem o de cálculo de álgebra. Porque eu acreditei, né, que eles vão me trazer mais conhecimentos diferentes que eu mesmo não sabia. Por exemplo, esse número de Euler, eles estavam explicando que, por exemplo, quando a gente trabalha com juros compostos, quanto mais a gente aumenta o número de parcelas, mais eles vão se aproximando desse número E, que a gente conhece como número de Euler, né, que é praticamente um número que meio que parecido com π, né? Ele não tem uma dízima periódica, uma dízima assim completamente não tem uma regularidade, né? Então é uma coisa assim que eu achei bem interessante. Eu falei assim, poxa vida, eu acho que vale a pena adquirir esses daqui e ver o que eles podem acrescentar mais. Isso aqui me deixou bem intrigada, mas eu confesso que até agora eu não consegui terminar de ver todo esse livro, né? Porque é difícil de acompanhar, tem algumas partes que eu tenho que parar, talvez procurar outros vídeos para relembrar algumas matérias. Então, eu não posso falar por completo do que eu achei a primeiro momento, né? Que eu cheguei mais ou menos até menos da metade. Acho que eu cheguei mais ou menos até um terço desse livro para ler aqui. Eu parei nessa página daqui, né? Então, acho que eu li o quê? Um terço do livro, né? Então, praticamente, eu tô tendo um pouco de dificuldade de acompanhar. Eu acho que eu vou deixar esse aqui de canto por enquanto. Vou pegar o de álgebra que parece mais fácil, né? Porque realmente eles vão explicar como é que faz as continhas mais básicas. Mas esse aqui, a primeiro momento, ele tá bem complicado. Eu achei muito complexos. Tem algumas contas, né? Por exemplo, de função de segundo grau. Porque, sim, a função de segundo grau, a gente, em vez de colocar, por exemplo, x ao quadrado, a gente às vezes tem, por exemplo, seno elevado ao quadrado, e a gente substitui por t ao quadrado ou x ao quadrado para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Depois a gente faz a substituição para seno, cosseno, tangente, o que eles colocaram. Mas eles já colocam coisas assim bem complicadas. Ao invés de, por exemplo, a equação de segundo grau ser 2x elevado ao quadrado, eles já colocam fórmulas de seno, cosseno, tangente, arcotangente, e aí fica difícil do aluno acompanhar. Esse material aqui, eu confesso que eu achei um pouquinho não muito didático, tá? Eu acho que realmente é voltado aí pro pessoal do nível superior. Quem for do ensino médio não vale a pena pegar, porque estudar uma coisa que não vai cair no vestibular, tudo bem? A não ser que a pessoa já esteja aí no nível superior, aí tudo bem, né? Tem mais tempo aí para desenvolver, para quebrar a cabeça, para saber o que se passa dentro desse livro. Mas a primeiro momento, né? Eu não tive muito tempo ainda de desenvolver tudo certinho. Mas para mim tá complicado também de conseguir entender por completo esse livro aqui, tudo bem? Aí eu comprei os outros. E mais pra frente eu vou comentando com vocês como é que ficou, tudo bem? Então, eu vou deixar. Bom, pra quem ficou até agora aqui, muito obrigada, né? E eu vou fazer uma breve atualização, né? Por que eu fiquei 2 semanas aí sem postar vídeo, por que eu sumi durante esse tempo? É justamente porque tá sendo muito corrido. As empresas, elas estão chamando pra fazer entrevistas, né? Então, muitas delas aí acaba exigindo que a pessoa fale inglês fluente, ou se não que tenha pós-graduação, especialização, algumas coisas têm me incomodado, né, nessas questões. Então eu vou deixar um vídeo para falar aí mais pra frente sobre essa questão de empresas pós-pandemia, certo? E também a minha gatinha, né, eu tenho uma filhota que é uma gata, ela ficou também doente, tive que levar pro veterinário, tava com infecção urinária, então tem que dar soro para ela via oral de tempos em tempos, então fiquei meu tempo ficou um pouco reduzido, né, para fazer vídeos e aí acabei sumindo durante o tempo, tudo bem? Mas nesses tempos, né, eu terminei também de ler esse livro aqui, que é Ikigai, que é praticamente os 5 passos para encontrar a felicidade, que é um escritor japonês que fez esse livro aqui. Eu achei ele bem interessante, mais pra frente também eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, que eu acho que vale muito a pena. Ele mostra aquele conceito de persistência, de não desistir muito fácil do que a pessoa realmente quer, do que ela almeja para a vida dela. Então, eu achei esse livro aqui bem inspirador, né? Em breve eu vou comentar, vou fazer um vídeo também à parte falando sobre ele. E
agora, né, que eu acho assim que vai ser um desafio, né, próprio pra mim. Isso aqui, na verdade, é um livro que tá escrito todo em japonês, pra, tipo, para as pessoas aí que não chegaram ainda até os 28 anos, o que, que ela deve saber, como ela deve aproveitar a vida, né? Então ele vai falar sobre profissão, vai falar sobre família, vai falar sobre várias coisas, né? Inclusive, né, eu comecei já a ler esse livro uma parte, né? Inclusive, como podem ver, eu deixei grifado os termos que eu não sei. Então, até 2 anos, né, eu tenho que ler, até o ano que vem eu tô estipulando que eu tenho que ler esse livro aqui completo. Como podem ver, ó, praticamente eu não li nada e tá tudo realmente em japonês. Então esse vai ser o meu desafio, né? Até o ano que vem eu tenho que ter esgotado esse livro aqui, certo? Então, vai ser um bom desafio pra mim e espero que eu consiga entender esse livro e consiga tirar algum proveito, né? Então, eu já tô até deixando registrado aqui pra mim mesmo poder ver no futuro, né? Pra ver se eu conseguir cumprir ou não, né? Então, como eu ainda não tenho 28 anos, ainda falta um tempinho aí pra mim chegar nessa idade, eu tô propondo ler, né, esse aqui, qual que é realmente a realidade, né, que aqui tá falando 28 anos, realidade. Aqui tá escrito em katakana, né, katakana porque tá em estrangeiro, né, mas normalmente quando tá em katakana ele escrevem, tipo, expressões inglesadas, né, aqui, por exemplo, riaru significa de realidade, né. Então, Riaru é bem parecido aí realmente com português, né? Inglês com português, meio parecido. É bem intuitivo essa palavra, né? Então, essa proposta aí pra mim, né? Espero que até o ano que vem eu consiga ler esse livro completo. Antes de chegar nos 28 anos, né? Também não gosto de ficar muito tempo pendurado, começar um livro, deixar muito tempo sem ler, porque depois eu não lembro que eu tinha já lido, então de uma certa forma eu leio assim pausadamente, às vezes eu acho muito pesado, deixo durante um tempo, no máximo uns dois, não, nem 2 meses, um mês parado, aí depois eu volto a ler de novo pra dar continuidade, porque eu não gosto de largar as coisas no meio do caminho, certo? Tudo bem? Bom, então é isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, e se eventualmente ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. E é isso, muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, tchau, até mais, pessoal!